João sempre foi um homem de poucos amigos. Suas horas solitárias eram passadas à beira do Lago do Paraíso, em Paraty, um lugar que poucos conheciam. As montanhas o cercavam como uma muralha, isolando-o do mundo lá fora. O lago, refletindo a calma da natureza, tinha para ele um valor que ninguém mais poderia compreender. A paz era quebrada apenas pelos sons do vento e dos peixes saltando na água, como se o próprio lugar estivesse ressoando em segredo, guardando mistérios da história que ninguém ousava contar. Foi num dia comum, enquanto pescava com a tranquilidade de sempre, que o impossível aconteceu. Ao levantar o olhar, João viu uma figura enigmática à margem do lago. Um homem vestido com uma capa preta que parecia se dissolver na névoa do amanhecer. O homem jogava algo na água, um líquido negro que fez o lago brilhar de forma estranha, como se a própria água estivesse sendo corrompida. João, tomado pela curiosidade e um calafrio que subiu pela espinha, tentou gritar, mas a figura desapareceu tão rápido quanto surgiu, como se fosse um fantasma. A inquietação tomou conta de João, mas o pior estava por vir. Ao retornar à sua casa, sentiu algo estranho. Olhou por cima do ombro e tinha certeza de que estava sendo seguido. O silêncio da noite foi interrompido por uma batida na porta. Era um homem desconhecido, com um olhar furtivo, que tentava justificar sua presença. Mas suas palavras não faziam sentido. João, com o coração acelerado, recusou-se a abrir. O medo se apossou dele de tal forma que passou a noite inteira em vigília, com o terror de que alguém estivesse observando sua casa, esperando o momento certo para invadir. Nos dias seguintes, a tensão só aumentava. João sentia que o homem de capa preta havia se tornado uma sombra em sua vida. Cada passo que dava, cada movimento à beira do lago, parecia ser vigiado. Ele evitou o lugar que sempre amou, mas algo o atraía de volta, como se o lago, com suas águas profundas e secretos enterrados, estivesse chamando-o para desvendar algo além do visível. Mas o medo do desconhecido fazia com que sua curiosidade fosse travada por um pavor que ele não conseguia controlar. Aos poucos, as noites em claro começaram a ser sua nova realidade. João passou a ouvir sussurros no vento, sentia presenças em lugares onde não havia ninguém. Ele sabia que algo sombrio e inexplicável acontecia em Paraty, mas nunca conseguiu desvendar o que estava por trás disso. O mistério do Lago do Paraíso continuava a se expandir, e João, com seu espírito já quebrado, nunca mais voltou ao lugar onde tudo começou. Mas até hoje, quem se aventura nas proximidades do lago diz ouvir risos distantes e ver vultos estranhos nas margens da água, como se o segredo guardado ali ainda estivesse esperando ser revelado ou escondido para sempre. João, apesar de sua decisão de se afastar do lago, não conseguia esquecer o que viu naquela manhã. O homem misterioso com a capa preta e o líquido escuro, tudo aquilo o perturbava como um eco distante, um chamado que não conseguia ignorar. Era como se o lago estivesse cobrando algo dele, como se ele fosse uma peça crucial em um jogo muito maior do que poderia entender. À noite, acordava com pesadelos, em que via o homem de capa se aproximando, sorrindo de uma forma que congelava sua alma. Era como se estivesse em dívida com algo que nem ele mesmo sabia o que era. Durante dias, João tentou se concentrar em sua vida cotidiana, mas o medo lhe consumia aos poucos. Cada ruído à noite parecia ser o som da porta sendo arrombada. Cada sombra à sua volta parecia carregar uma ameaça invisível. Ele evitava sair de casa ao entardecer, sempre com a sensação de que algo o espreitava nas sombras. O telefone tocava em momentos inesperados, mas sempre que atendia, a linha estava muda, como se alguém estivesse ouvindo do outro lado, aguardando o momento certo para agir. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Uma noite, após mais um dia de incertezas, João recebeu uma carta sem remetente, com um selo quebrado. Dentro, havia apenas uma frase escrita a tinta vermelha: "A verdade está nas águas, mas você já perdeu o direito de saber." O terror que tomou conta dele foi tão profundo que seu corpo parecia petrificado. Quem poderia saber o que aconteceu naquela manhã? Quem estava por trás daquele mistério, observando-o de longe?
A sensação de paranoia tomou uma forma ainda mais ameaçadora. João sabia que ele não era mais o único que guardava o segredo do Lago do Paraíso. Algo ou alguém estava vigiando os moradores, manipulando-os de forma insidiosa. Ele tentou buscar respostas com os antigos moradores de Paraty, mas quando perguntava sobre o lago, suas palavras eram cortadas com um olhar de terror. Muitos diziam para ele esquecer o que viu, que não era da conta de ninguém, que havia coisas que simplesmente não podiam ser explicadas. Nos meses seguintes, o ambiente ao redor de João começou a mudar. Paraty, que antes parecia ser um lugar pacífico, parecia agora estar envolto por uma névoa densa e inquietante. As ruas pareciam mais vazias, as casas mais silenciosas. João não sabia se o medo estava consumindo sua mente ou se o próprio lugar estava sendo engolido por um mistério cada vez mais profundo. O lago, com suas águas calmas e ameaçadoras, continuava a existir, mas agora havia algo em seu interior que o fazia tremer só de pensar. O segredo que ele não conseguiu desvendar, mas que, de alguma forma, estava cada vez mais perto de ser revelado. À medida que o tempo passava, João se afastava cada vez mais de Paraty. Seu corpo parecia fugir do medo que se instalava em sua mente. Ele deixou a cidade, se refugiando em uma cidade vizinha, onde tentou reconstruir sua vida. Mas em cada esquina, cada movimento, ele sentia o peso do passado. Às vezes, à noite, ainda ouvia os sussurros do vento, que pareciam ser palavras não ditas, frases incompletas, como se algo estivesse tentando alcançá-lo. E então, em momentos de maior angústia, ele se perguntava: será que o lago me deixará em paz? Ou será que ele me chama para o seu fundo, onde guarda um segredo que nunca deveria saber? O tempo passou, mas as imagens não saíram de sua mente. A capa preta do homem, o líquido negro se espalhando pela água, as ameaças sussurradas na calada da noite. João nunca teve coragem de voltar a Paraty, mas ele soube, no fundo do seu coração, que algo ali ainda o perseguia. Ele se tornou um homem mais fechado, desconfiado de todos e de tudo. O medo tomou conta de sua vida a tal ponto que ele jamais voltou a olhar para um lago sem sentir aquele frio no peito. Cada reflexão na água parecia ser uma janela para um passado que não poderia ser apagado. No entanto, mesmo longe de Paraty, o mistério nunca deixou João. Ele escutou histórias de outros pescadores que se aventuraram no Lago do Paraíso e nunca mais retornaram. Alguns diziam que o lugar era amaldiçoado. Outros falavam sobre algo muito mais sinistro, uma presença antiga que se escondia nas águas, mas ninguém conseguia contar o que realmente acontecia lá. As histórias se misturavam, criando um emaranhado de teorias que nunca se confirmavam, mas que nunca se dissipavam. O lago continuava ali, em Paraty, aguardando novos navegantes e oferecendo seu enigma sem fim. Se algum dia João voltaria, não se sabe. Mas algo dentro dele nunca conseguiu se livrar do peso de seus passos ao lado daquelas águas sombrias. Por mais que quisesse esquecer, o lago o chamava com sua quietude perturbadora. E quem sabe um dia, alguém mais ousaria se aproximar, tentar desvendar o que ali aconteceu, e talvez se perder na busca pela verdade. Porque em Paraty, o lago ainda guarda seus mistérios, e talvez nunca se saiba o que realmente se passa sob sua superfície serena. E assim, o segredo de João e do Lago do Paraíso permanece oculto, com suas águas misteriosas, esperando por mais almas dispostas a se aventurar e a pagar o preço de um segredo antigo que nunca deveria ser revelado. Miguel sempre se considerou um homem de sorte. O Lago do Sol, em São Bento do Sapucaí, era o seu refúgio, um lugar isolado, longe das pressões da vida cotidiana, onde ele poderia pescar em paz. A água tranquila do lago refletia o céu limpo, e para ele, cada manhã era uma nova oportunidade de se reconectar com a natureza e com seus próprios pensamentos. Mas, em uma tarde que parecia como qualquer outra, Miguel percebeu algo que o faria duvidar da sua própria sanidade. Algo que ele jamais poderia explicar. Com a ajuda de um equipamento de profundidade, Miguel decidiu explorar as águas do Lago do Sol,
como nunca antes. Enquanto a linha de pesca repousava na superfície, ele observava a tela de seu dispositivo, esperando que alguma surpresa aparecesse das profundezas. O que ele encontrou, no entanto, foi algo que nenhum pescador da região jamais mencionara. No fundo do lago, preso à lama, estava um objeto metálico, algo grande e pesado, que parecia um pedaço de metal comum. Mas, ao tentar puxá-lo para a superfície, o que ele revelou foi algo muito mais perturbador do que imaginava. O objeto, embora inicialmente parecesse apenas uma peça de metal, não era simplesmente isso. Miguel percebeu que era uma arma de fogo, uma espingarda enferrujada, jogada no fundo do lago de forma descuidada, mas deliberada. Seu instinto de pescador experiente logo fez a conexão. Aquela arma não estava ali por acidente. Algo sombrio e perturbador acontecia naquele lugar. Mas antes que pudesse refletir mais sobre o que havia encontrado, um arrepio percorreu sua espinha. Ele sentiu que não estava sozinho ali. Nos dias que se seguiram, Miguel percebeu algo ainda mais inquietante. Ele começou a ser visitado por pessoas estranhas. Sempre à noite, quando a neblina cobria o lago e o silêncio parecia absoluto, ele notava figuras à margem da água. Seus olhares eram intensos, quase possessivos, como se estivessem em busca de algo ou de alguém. A inquietação tomou uma forma ainda mais assustadora quando Miguel percebeu que sua casa começava a ser vigiada. Sombras à janela, batidas na porta que nunca eram respondidas. Ele sabia que algo estava acontecendo, que havia um segredo enterrado nas águas do Lago do Sol, mas o que exatamente ele estava lidando, ele nunca soubera. A cada dia, mais e mais perguntas surgiam, sem respostas. E o lago, com seu silêncio perturbador, continuava a guardar suas verdades no fundo, onde ninguém jamais ousaria olhar. Miguel tentou em vão levar as autoridades ao lago, mas quando elas chegaram, tudo parecia em ordem. Não havia mais vestígios da arma ou das pessoas estranhas. O lago agora parecia tão calmo quanto sempre fora. No entanto, a sensação de que algo sombrio se escondia ali nunca o deixou. Até hoje, Miguel se pergunta se realmente viu o que achava ter visto ou se aquilo foi apenas o reflexo de sua própria mente, consumida pelo medo. Mas o Lago do Sol continua lá, intocado, guardando seus segredos e esperando o próximo a se aventurar nas suas águas profundas. Miguel, cada vez mais desconfiado, decidiu investigar por conta própria. Durante dias, ele voltou ao lago, armado com um equipamento de mergulho e com a esperança de encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo. A água parecia mais densa, mais escura, como se fosse uma cortina de mistério que ele ainda não conseguia atravessar. Ele tentava buscar algo, qualquer pista que o fizesse entender o que estava acontecendo ali, mas o lago permanecia fechado, silencioso, indiferente à sua presença. Foi durante um desses mergulhos, quando o sol já começava a se pôr e a luz refletia na água de forma peculiar, que Miguel viu algo que o fez congelar de terror. No fundo, em meio à lama espessa, havia mais do que uma simples arma. Havia uma série de objetos dispostos de forma ordenada, como se estivessem esperando para serem descobertos. Entre eles, ele viu roupas, botas e, de alguma forma, algo que parecia ser um pedaço de um corpo em decomposição. A visão foi tão insuportável que ele não conseguiu mais resistir ao impulso de nadar para a superfície e escapar. Quando Miguel subiu à margem, ofegante e com o coração batendo descompassado, ele percebeu que não estava sozinho. Algo, ou alguém, o observava. Ele sentiu uma presença que lhe gelava os ossos, uma sensação de que o lago havia se tornado uma armadilha e que ele agora fazia parte de algo muito maior e muito mais perigoso do que poderia imaginar. Ele não conseguia mais pensar claramente. Sua mente estava turvada pela visão que acabara de ter. Mas o pior ainda estava por vir, pois, à medida que tentava se afastar do lago, a sensação de ser vigiado se intensificava. Ele sabia que alguém o observava
desde o momento em que se aproximou do lago pela primeira vez. As noites seguintes foram um pesadelo. Miguel sentia passos em sua propriedade, escutava barulhos na escuridão que o faziam tremer de medo. Seu sono foi tomado por pesadelos vívidos, nos quais ele via figuras em roupas escuras, aquelas mesmas que ele vira à margem do lago, caminhando em silêncio, sempre em sua direção. A cada novo dia, ele temia que aquilo fosse apenas o começo. Algo estava sendo deixado para trás, algo que ele não deveria ter descoberto. E a pergunta martelava em sua cabeça: o que mais o lago estava escondendo? Certa noite, Miguel não resistiu. Sentiu que não poderia mais viver com o peso daquilo e foi até o lago mais uma vez, decidido a resolver o que se passava ali. Mas quando chegou à margem, tudo parecia diferente. O lago estava completamente calmo. A água, que antes refletia uma certa tensão, agora parecia convidativa, quase hipnotizante. Foi ali, diante daquela tranquilidade inquietante, que Miguel teve uma última visão, ou talvez um último aviso. Ele viu nas profundezas do lago algo se movendo lentamente. Uma figura emergiu das águas, com olhos que pareciam conhecer todos os segredos do mundo, e naquele momento, Miguel soube que o lago nunca o deixaria em paz. Miguel, agora tomado pela desesperança, não sabia mais o que fazer. Cada noite era uma luta para manter a sanidade, e o Lago do Sol, com seus segredos submersos, parecia se tornar cada vez mais uma prisão para sua mente. Ele tentou ir embora de São Bento do Sapucaí, procurar uma nova vida em outro lugar, mas os ecos daquilo que descobriu o perseguiam. Em seus sonhos, ele via a figura que emergia das águas, aqueles olhos vazios que o observavam com um peso de conhecimento ancestral. O terror que ele sentia não era mais só sobre o lago, mas sobre o fato de que ele agora carregava a verdade que ninguém deveria saber. Durante um último esforço para seguir em frente, Miguel retornou ao lago uma última vez. As águas estavam calmas, como se o lugar soubesse que ele nunca mais voltaria. Lá ele teve uma última visão. No centro do lago, uma pequena embarcação antiga apareceu na superfície, como se tivesse emergido das profundezas, sem explicação alguma. A embarcação parecia velha, como se tivesse sido esquecida por décadas, talvez até séculos. Miguel, em um impulso de curiosidade, se aproximou, mas ao tocá-la, sentiu um frio gélido em suas mãos. Era como se o próprio lago o estivesse avisando de algo que ele já sabia. Não havia mais volta. Ao se afastar da embarcação, algo ainda mais perturbador aconteceu. Miguel ouviu uma voz, baixa, quase imperceptível, mas claramente vinda da água. "Você descobriu, mas não pode escapar", dizia a voz, como se o lago tivesse finalmente se pronunciado. A sensação de que o mistério do Lago do Sol estava além da compreensão humana o invadiu por completo. Algo havia sido desenterrado, algo que deveria permanecer enterrado nas águas profundas. E Miguel agora sabia que o lago não era apenas um local de pesca, mas sim um guardião de segredos que não estavam destinados a ser revelados. Com o coração acelerado e a mente fragilizada, Miguel se afastou do lago, mas sabia que a verdade já estava nele. O lago nunca o deixaria em paz, e ele nunca poderia apagar o que viu. Ele havia sido marcado, não pela arma, nem pelos objetos no fundo, mas pela presença que habitava aquelas águas escuras. A cada passo que ele dava, sabia que o mistério do lago continuaria a persegui-lo como uma sombra silenciosa, até que ele encontrasse de alguma forma o que estava esperando que ele soubesse. Miguel partiu de São Bento do Sapucaí, mas levou consigo o peso da verdade sobre o Lago do Sol, um segredo que agora se estendia além das águas e havia se infiltrado em sua própria alma. Ele nunca retornou ao lago, mas o lago, esse, jamais o esqueceria. Nos sussurros da água, em cada reflexo da luz nas suas margens, o lago continuava a guardar seus segredos, esperando por mais pescadores que, como Miguel, ousassem descobrir aquilo que deveria permanecer oculto. Fernando, Carlos e Tiago eram amigos de longa data, aqueles que sempre procuravam escapar do cotidiano para buscar tranquilidade em um lugar isolado.
A praia do Limoeiro, em Ubatuba, foi escolhida como o cenário perfeito para mais uma viagem de pesca. A praia, distante e quase intocada, parecia ser o refúgio ideal para quem buscava silêncio e a companhia de apenas o mar e o céu. Eles montaram acampamento com a promessa de dias tranquilos à beira-mar, longe da pressa das grandes cidades. Mas naquela noite, o mar trouxe algo que eles não estavam preparados para enfrentar. Tudo parecia calmo, até que, enquanto pescavam à beira da praia, um homem apareceu. Ele surgiu do nada, como uma sombra que se desprendia do próprio vento. O homem, alto e magro, vestia roupas escuras e tinha um olhar penetrante, que fez os amigos sentirem um desconforto imediato. Sua postura era estranha, como se estivesse ali para observar e não para interagir. Eles tentaram, em vão, puxar uma conversa com ele, mas o homem respondeu com poucas palavras, sempre olhando para o mar, como se não os visse. Era como se ele estivesse mais interessado em algo invisível, algo além do que os olhos comuns poderiam ver. A presença do homem começou a incomodar. Seus olhos eram vazios, como se estivesse à espera de algo ou alguém. Quando os amigos tentaram se afastar, algo inexplicável aconteceu. O homem os seguiu. Ele caminhava à distância, sempre no mesmo ritmo, como se soubesse exatamente para onde estavam indo. A sensação de que estavam sendo observados os acompanhava, mas ao tentarem acelerar o passo, o homem nunca os deixava de vista. Foi como se o próprio espaço ao redor da praia tivesse se tornado menor, mais opressor. E Fernando sentiu que o ar estava mais pesado, como se algo invisível estivesse o cercando. Naquela noite, o grupo tentou se distrair, tentando ignorar a estranheza do ocorrido, mas o homem apareceu novamente. Desta vez, não estava mais apenas observando à distância. Ele apareceu no acampamento, em silêncio, como uma sombra. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou do carro do grupo, que estava estacionado à beira da praia, e começou a vasculhar os pertences. Quando Fernando e seus amigos tentaram confrontá-lo, o homem desapareceu tão rápido quanto surgira, deixando para trás um rastro de desconforto que ninguém conseguia explicar. O carro estava danificado e itens foram roubados, mas o homem não estava mais ali. O pior estava por vir. Depois daquele evento, o trio sentiu uma pressão crescente, como se a própria praia os estivesse rejeitando. Quando tentaram partir, perceberam que o carro estava com os pneus furados, como se alguém tivesse sabotado sua saída. A sensação de serem seguidos continuou até o último minuto em que estiveram em Ubatuba. Quando finalmente conseguiram sair, as autoridades locais foram chamadas, mas o homem nunca foi encontrado. A polícia disse que provavelmente ele tinha intenções violentas, mas, estranhamente, nunca houve mais relatos sobre o caso. Para Fernando e seus amigos, no entanto, aquele encontro com o desconhecido nunca mais saiu de suas mentes. Hoje, a praia do Limoeiro continua sendo um destino para os mais aventureiros. Mas, se você perguntar aos pescadores e moradores locais, muitos ainda sussurram sobre o homem estranho que assombra a praia. Alguns acreditam que ele é uma lenda, enquanto outros, como Fernando, Carlos e Tiago, sabem que ele é muito mais do que isso. Algo sombrio e inexplicável estava em jogo naquela noite, algo que talvez nunca devesse ter sido descoberto. E a cada novo pescador que se aventura pela praia, a sensação de que o desconhecido ainda está lá, aguardando, cresce cada vez mais. Depois daquele dia, Fernando e seus amigos nunca mais foram os mesmos. A sensação de estar sendo observado nunca os deixou. As imagens do homem estranho, com seu olhar vazio e seu comportamento esquisito, continuaram a assombrar seus pensamentos. Por mais que tentassem seguir suas vidas, o que aconteceu na praia do Limoeiro parecia uma marca indelével, uma cicatriz invisível que eles não conseguiam apagar. Em suas noites de insônia, os três se viam acordados, revivendo cada momento, perguntando-se o que ele queria de nós. O mais perturbador de tudo era o fato de que, mesmo com a polícia envolvida e nenhuma resposta concreta, uma sensação de que o homem ainda estava por aí os consumia. A cada estrada que percorria, Fernando sentia como se o desconhecido estivesse mais perto, mais próximo. Ele tentava esquecer o homem,
mas em suas viagens posteriores, sempre parecia encontrá-lo naqueles cantos escuros da sua mente, sempre ali, à espreita. Algo estava errado com o que aconteceu naquela noite. O homem não era um simples estranho. Ele era uma presença, algo que se infiltrava na alma das pessoas, deixando-as com um sentimento de que algo terrível estava por vir. Com o tempo, cada um seguiu seu caminho, mas todos estavam ligados por aquele terrível encontro. Carlos começou a se afastar dos outros, preferindo não falar sobre a experiência, como se calar fosse a única maneira de afastar o mal que os acompanhava. Tiago, por sua vez, passou a ter pesadelos recorrentes, sonhos em que ele via o homem parado à beira da praia, observando-o com seus olhos vazios. A cada vez que acordava, sentia como se tivesse sido puxado para a beira da morte, como se o homem tivesse ficado com uma parte de sua alma. Já Fernando, embora tentando seguir sua vida, não conseguia mais pescar, como se o mar e as praias não fossem mais os mesmos. Ele não conseguia olhar para o mar sem se lembrar dos olhos daquele homem. Alguns meses depois, uma notícia circulou pela cidade de Ubatuba. Um pescador que havia se aventurado sozinho na praia do Limoeiro desapareceu sem deixar vestígios. O corpo nunca foi encontrado, e os moradores locais começaram a murmurar sobre o retorno da figura enigmática, aquele homem de olhar fixo e incompreensível. Algo nas sombras da praia parecia estar aguardando por alguém mais, alguém para preencher o vazio que o homem havia deixado. Fernando, Carlos e Tiago, cada um à sua maneira, sabiam que o homem nunca iria embora. Ele era uma parte da praia, uma entidade que se alimentava do medo e da curiosidade, e mais do que isso, ele ainda estava à espreita, esperando que outro inocente fosse atraído por sua presença silenciosa. Eles haviam escapado, sim, mas não estavam livres. O homem estranho da praia do Limoeiro havia deixado uma marca que não podia ser apagada, e agora, cada vez que alguém se aproximava da praia, um fio invisível os conectava àquele encontro perturbador. As ondas do mar ainda batiam na areia, mas para Fernando e seus amigos, o som parecia diferente, como se cada onda fosse um aviso, um sussurro do desconhecido, porque a praia, com seu manto de tranquilidade, escondia algo muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. A sensação de que o homem ainda os vigiava, mesmo depois de tanto tempo, foi se tornando insuportável. Fernando, Carlos e Tiago não puderam evitar o peso de suas memórias, e a ideia de que algo sombrio ainda os acompanhava, os consumiu. A praia, antes considerada um refúgio de paz, havia se transformado em um local marcado por um encontro impossível de ser explicado. As noites de insônia continuavam, e em seus momentos mais vulneráveis, os três amigos tentavam se convencer de que tudo não passara de uma ilusão. Mas em algum lugar profundo dentro deles, sabiam que o homem não era uma simples miragem. Ele era real, e ele ainda estava à espreita. Fernando, tentando colocar para trás os ecos daquele pesadelo, decidiu voltar a Ubatuba anos depois. Algo dentro dele o puxava para lá, como se ele estivesse preso em um ciclo do qual não podia escapar. Quando chegou à praia do Limoeiro, foi tomado por uma sensação de déjà vu, como se o mesmo mal que o perseguira anos antes estivesse esperando por ele. Ele caminhou pela praia, os mesmos sons do mar e as mesmas ondas quebrando contra a areia, mas algo estava diferente. O vento estava mais frio, e uma quietude aterrorizante preenchia o espaço ao seu redor, como se a praia estivesse esperando por ele para completar o que havia começado. Enquanto andava pela praia, Fernando sentiu algo estranho no ar. Olhou em volta e à distância viu uma figura. Era ele, o homem de roupas escuras, parado à margem, com o olhar fixo no horizonte. Fernando congelou. O medo tomou conta dele novamente, e ele soube, naquele momento, que o homem nunca o deixaria em paz. Ele tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos à areia, como se a praia tivesse se tornado um labirinto do qual não poderia escapar. A figura, imutável e silenciosa, o observava, esperando. Fernando finalmente conseguiu se mover, mas não sem antes ouvir um sussurro que o gelou até os ossos. Você voltou. Não sabia que já tinha retornado. Quando ele se afastou da praia, seu corpo tremia, e o arrepio
não desaparecia. Algo dentro dele sabia que o homem não era simplesmente um ser humano, mas uma presença que se alimentava do medo, da curiosidade e da incerteza. Ao se afastar de Ubatuba, Fernando não pôde deixar de pensar. Talvez não houvesse mais como escapar. Ele poderia deixar a praia para trás, mas a marca deixada pelo homem de olhar vazio e pela atmosfera opressiva da praia nunca o deixaria. Ele sabia agora que o homem estranho era uma parte da Praia do Limoeiro, uma sombra que continuaria a espreitar, aguardando pela próxima vítima a ser atraída para seu reino de mistérios e terrores. Carlos e Tiago, cada um à sua maneira, tentaram seguir em frente, mas não conseguiam. A vida parecia nunca mais ser a mesma. As experiências vividas naquele lugar, o desconhecido, o medo, a sensação de que estavam sendo caçados, os seguiam. Eles ainda se encontravam às vezes em conversas sem fim sobre o que aconteceu, tentando se convencer de que a praia tinha sido apenas um momento passageiro. Mas, como Fernando, eles sabiam que o mal da Praia do Limoeiro era real. Ele estava em suas mentes, em suas memórias, e ninguém jamais se libertaria completamente daquela sombra. Com o passar dos anos, as histórias sobre o homem da praia começaram a se espalhar. Alguns pescadores mais antigos falavam sobre uma lenda. Outros diziam que ele era uma visão do próprio mar, algo criado pelas profundezas para guardar segredos que nunca deveriam ser revelados. Mas para Fernando, Carlos e Tiago, ele não era uma lenda. Ele era uma verdade vivida. E por mais que tentassem, a Praia do Limoeiro jamais deixaria seus espíritos em paz. Eles sabiam, no fundo, que cada viagem àquela praia estava ligada a uma força maior, algo que os observava, aguardando o momento certo para arrastá-los de volta. Rafael, um pescador experiente de Penedo, sempre soubera que a tranquilidade de um rio isolado poderia ser a chave para um bom dia de pesca. O Rio da Lua, escondido nas profundezas de uma densa mata, era seu lugar de refúgio, onde ele encontrava paz longe das pressões do mundo. A beleza da natureza ao seu redor, com as árvores imponentes e a água cristalina, fazia com que Rafael se sentisse em casa. Ele sabia cada canto do rio, conhecia as corredeiras e os pontos mais profundos onde os peixes se escondiam, mas uma tarde, o que ele encontrou naquelas águas o deixaria marcado para o resto da vida. Foi ao entardecer, quando as cores do céu se misturavam com o reflexo da água, que Rafael percebeu algo estranho. De longe, ele avistou algumas figuras na margem do rio, sombras que se moviam entre as árvores, vestindo roupas escuras. Inicialmente, pensou que fossem apenas outros pescadores, mas havia algo na postura deles que o fez hesitar. Eles estavam agindo de maneira furtiva, como se estivessem ali para esconder algo, e a maneira como se moviam pela margem não era natural. Eles estavam enterrando algo na areia, e Rafael, cauteloso, se escondeu para observar sem ser notado. Ao perceber que não era um simples acaso, Rafael tentou se aproximar para entender o que estava acontecendo. Mas assim que os estranhos começaram a jogar objetos pesados na água, ele soube que algo sinistro estava em andamento. A água, que antes parecia ser um reflexo calmo da paisagem, agora estava sendo alterada, como se algo mais, muito mais sombrio, estivesse sendo inserido ali. Rafael sentiu uma onda de medo tomar conta dele. Ele não sabia quem eram aquelas pessoas, mas podia sentir que algo profundo estava sendo enterrado nas águas do Rio da Lua. Algo que ele não deveria descobrir. A tensão se intensificou quando, ao tentar se esconder melhor, um dos homens o viu. Rafael, em um impulso, se afastou para não ser detectado, mas sabia que, ao ser visto, ele havia sido marcado. Com o coração acelerado, ele retornou para sua casa, mas a sensação de estar sendo seguido começou a consumir sua mente. Cada ruído à noite, cada sombra que se movia ao redor da casa, parecia uma ameaça. Rafael tentou ignorar a crescente sensação de perseguição, mas não conseguia. Algo estava muito errado e ele sabia que não estava sozinho em sua propriedade. Naquela noite, enquanto se recuperava do susto, Rafael ouviu barulhos fora de sua casa. Ele se levantou aterrorizado e, ao olhar pela janela,
viu uma figura se movendo furtivamente por seu terreno. O medo o levou a ligar para a polícia, mas quando os oficiais chegaram, não encontraram nada. A busca nas áreas próximas ao rio não revelou nenhum sinal dos estranhos, nem qualquer evidência do que Rafael havia visto. Mas ele sabia o que havia acontecido. Ele sabia que o Rio da Lua guardava um segredo sombrio e que ele agora estava profundamente envolvido nessa rede de mistérios. A sensação de que algo estava sendo escondido sob as águas era inescapável. E Rafael não conseguiria mais voltar àquela vida tranquila de antes. Nos dias que se seguiram, o sentimento de paranoia e de medo só aumentou. Rafael não conseguia mais pescar no rio sem sentir o olhar de algo oculto sob a superfície, aguardando o momento certo para revelar seu segredo. Ele sentia que, de alguma forma, o rio estava com ele, como se suas águas estivessem vazias de tudo, exceto de uma presença invisível e predatória. O mistério do Rio da Lua não era mais um enigma a ser resolvido, mas um mal que estava se espalhando, como as águas do rio, entrando em sua vida e se infiltrando em seus pensamentos. Ele sabia que a verdade sobre o que aconteceu nas margens daquele rio nunca seria totalmente revelada, e talvez fosse melhor assim. O Rio da Lua, com suas águas escuras e suas margens silenciosas, continuava a esconder algo muito mais profundo do que qualquer ser humano poderia compreender. Aquela sensação de estar sendo vigiado não desapareceu para Rafael. A cada novo amanhecer, ele sentia como se o Rio da Lua estivesse chamando por ele, como uma entidade que não queria deixá-lo ir. Ele tentou afastar esses pensamentos e seguir com sua rotina, mas algo o impedia. O medo de que algo fosse enterrado sob a água, algo que ele nunca deveria ter visto, continuava a se infiltrar em sua mente. Rafael já não era o mesmo homem. Ele sentia o peso do rio sobre seus ombros, como se de alguma forma ele tivesse se tornado uma parte daquilo tudo, um mensageiro involuntário de algo que nunca deveria ser desenterrado. Em uma noite especialmente silenciosa, Rafael decidiu retornar ao Rio da Lua. Ele sabia que, de alguma maneira, tinha que entender o que estava acontecendo. O rio, com suas águas escuras e misteriosas, parecia ter se tornado uma prisão para sua alma. Quando chegou à margem, uma sensação de desconforto tomou conta dele. As árvores ao redor do rio estavam mais densas, as sombras mais longas, e o som da água corrente soava diferente, como se estivesse tentando sussurrar algo. Foi então que ele viu. Em algum ponto distante do rio, uma luz fraca brilhou, refletindo na superfície da água, como se algo estivesse submerso, aguardando para ser revelado. Ele se aproximou da luz, sua curiosidade alimentada por uma mistura de medo e necessidade de respostas. Quando chegou perto, a visão que teve o fez parar em seco. Havia mais objetos, mais coisas jogadas no fundo do rio, mas não eram apenas pedaços de metal ou roupas, como ele havia visto antes. Rafael viu algo que o fez gelar até os ossos. Um corpo, ou pelo menos o que restava dele. O corpo parecia ter sido cuidadosamente colocado no fundo, como se fosse parte de um ritual macabro, um sacrifício que o rio havia aceitado. As águas, que antes pareciam inofensivas, agora pareciam uma prisão, uma cova que guardava segredos que nunca deveriam ver a luz. O pânico se apoderou de Rafael. Ele sabia que não poderia continuar a ignorar o que estava acontecendo ali. Aquela cena era demais para ele, e a ideia de que havia algo muito maior, algo maligno, se escondendo sob a superfície das águas do Rio da Lua, o consumia. Rafael tentou afastar-se o mais rápido possível, mas o rio parecia chamá-lo de volta, como se tivesse se tornado parte dele. Quando ele finalmente retornou à margem, sentiu que algo o observava, uma presença invisível e maligna. A sensação de que o rio o tinha escolhido, de que ele fazia parte do segredo, era agora inescapável. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Nos dias seguintes, Rafael evitou o Rio da Lua. Mas a marca que o rio deixou em sua alma não poderia ser apagada. Ele passou a viver com a sensação de que, a qualquer momento, algo ou alguém poderia encontrá-lo. O medo de ser caçado, de ser arrastado de volta para o rio, o consumia.
À medida que os dias se passavam, ele começou a perceber algo ainda mais perturbador. As pessoas ao seu redor começaram a se afastar dele. Como se, de alguma forma, o segredo do rio tivesse se infiltrado em sua vida e o afastado das outras pessoas. O isolamento que ele sentia não era apenas físico, mas uma solidão que vinha de um lugar muito mais profundo, algo que o rio havia deixado nele. O rio da lua continuava a existir imutável, escondendo seus segredos sob as águas profundas e escuras. Rafael, embora fisicamente distante, sabia que nunca poderia escapar do que aconteceu ali. O mistério do rio não estava apenas nas suas águas, mas em sua alma, agora marcada pela presença invisível que o observava. E talvez, como o próprio rio, ele nunca fosse verdadeiramente livre. O segredo do rio da lua estava eternamente guardado nas profundezas, esperando, quem sabe, por outra alma disposta a descobrir o que nunca deveria ser revelado. Com o passar do tempo, Rafael começou a perceber que o rio da lua não era apenas um rio qualquer. Ele não era apenas uma correnteza tranquila, mas uma entidade com uma força e presença próprias, algo que transcende a compreensão humana. À medida que o tempo passava, ele se tornava mais distante de tudo, como se o rio o tivesse marcado de maneira irreversível. O que aconteceu naquele rio, as figuras misteriosas, o corpo enterrado nas águas, tudo isso parecia agora ter se transformado em uma cicatriz eterna na sua mente. Rafael sabia que, no fundo, o rio nunca o deixaria em paz. Ele estava preso àquele lugar, àquela água, como se o próprio rio tivesse se alimentado de sua alma. Em uma última tentativa de se libertar daquilo, Rafael decidiu buscar respostas com os moradores mais antigos da região. Ele foi até o vilarejo próximo, onde ouviu murmúrios sobre o rio da lua, como se todos soubessem que algo estava errado, mas ninguém ousava falar. Alguns diziam que o rio era amaldiçoado, outros que ele era um portal para o desconhecido, mas todos concordavam em uma coisa: ninguém que se aproximasse das águas poderia sair ileso. Aqueles que tentaram desafiar o rio ou se aventurar além do permitido nunca mais foram vistos. O rio, com suas águas escuras e traiçoeiras, tomava aqueles que ousavam encará-lo. E ao ouvir isso, Rafael soube que ele nunca poderia escapar. Aquela sensação de ser observado, de ser uma peça em um jogo invisível, se intensificou. Rafael não sabia mais se o rio o observava ou se ele havia se tornado uma parte do próprio rio. O que restava dele agora era uma sombra do homem que fora. Seu espírito estava partido e sua alma parecia estar enterrada nas águas profundas do rio da lua. Ele não conseguia mais encontrar paz. O rio que outrora fora seu refúgio, agora era seu cárcere. E ele sabia, no fundo, que jamais se livraria dessa marca. A maldição do rio da lua se tornara sua própria maldição. Com o passar dos meses, Rafael sumiu. Alguns moradores disseram que o viram pela última vez à margem do rio, parado como se esperasse algo. Outros afirmam que ele foi engolido pelas águas, como tantos antes dele. O fato é que ninguém jamais o encontrou novamente. Seu nome, no entanto, nunca foi esquecido. O rio da lua, com suas águas escuras e suas margens encharcadas de segredos, continuava a guardar sua verdade. O rio não apenas escondia o que foi enterrado ali, mas também aquilo que se espalhou como uma sombra sobre os que se atreveram a se aproximar. Hoje, quem passa pelas margens do rio da lua sente um arrepio, como se algo invisível os estivesse vigiando. O rio permanece intacto, mas a sensação de que algo está enterrado em seu fundo, esperando para ser revelado, nunca desapareceu. Alguns pescadores, ao se aproximarem das águas, dizem sentir uma presença, uma força que não pode ser descrita, mas que os faz voltar. O mistério do rio da lua permanece, guardado nas suas águas, esperando por aqueles que, como Rafael, se atrevem a descobrir o que nunca deveria ser visto.